O capítulo 12 de Apocalipse ele é bem emblemático, porque ele traz a visão do grande conflito espiritual que se dá entre Deus e Satanás. Muitas vezes esse capítulo é mal compreendido, mas existem alguns aspectos muito interessantes que falam da natureza desse conflito e do que ele representa para o ser humano. A partir do versículo 7, diz o seguinte: Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E o versículo 11 diz assim: Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Tem dois aspectos importantes neste trecho do capítulo 12 de Apocalipse. O primeiro deles é que existe uma luta entre o bem e o mal, mas não simplesmente entre dois conceitos abstratos de bem e do mal. Existe uma luta entre Deus e Satanás. E não é uma luta em que Deus mede forças contra Satanás para ver se ele é mais poderoso. Não. O texto diz que Satanás já foi expulso do céu. Não houve lugar para ele nem para os seus anjos rebeldes ali. Portanto, não é uma guerra para verificar, ver quem tem mais força, quem tem mais poder. Deus é mais poderoso. Isso está óbvio no texto. Mas Deus está mostrando que ele tem um caráter diferente do caráter de Satanás, que é a antiga serpente, apresentada como antiga serpente, e finalmente com os termos que são mais conhecidos como diabo e Satanás, adversário e acusador. Mas é interessante que essa guerra começa no céu e ela vai continuar porque o ser humano é aquele que toma a decisão de se colocar ou não no lado de algum desses dois opositores, vamos colocar assim, antagonistas, Deus e Satanás. O ser humano toma a decisão de se submeter a um ou a outro. E tem um outro aspecto muito importante, que ao final desse trecho lido, diz que a guerra não é militar, não é uma guerra entre os seres humanos, não, não. Ela é uma batalha pela submissão a Deus, porque aqueles que vencem com Deus vencem por causa do sangue do Cordeiro, vencem por causa da submissão ao Cordeiro. E não porque eles têm alguma inteligência é, incrível, ou porque eles têm planos mirabolantes, ou porque eles têm algum tipo de dom especial. Não, é porque eles se submetem e aceitam a salvação e a graça de Jesus Cristo. É por isso que eles são vitoriosos contra Satanás. Então é muito importante porque também ali é dito que a autoridade legítima e verdadeira vem de Deus e não de Satanás. Satanás não tem uma autoridade maior do que a de Deus. Ele tem uma autoridade ilegítima. E tudo que ele faz é enganar por meio dos poderes, por meio dos sistemas que ele cria e que muitas vezes acabam sendo assimilados e aceitos pelos seres humanos. Que Deus nos ajude a entendermos a profundidade do grande conflito e estudarmos, por exemplo, o capítulo 12 de Apocalipse com muito mais cuidado, com muito mais zelo e com muito mais interesse. Que Deus te abençoe ricamente.